Bem, pessoal, dando continuidade aí ao que estávamos abordando no vídeo anterior, né? Tanto que eu estou chamando isso aqui de parte 2 para dar seguimento à discussão. No vídeo anterior a gente falou sobre as propriedades dos operadores de projeção. Tá? Só para pegar um pouco do que a gente fez e dar continuidade, né? A gente discutiu no vídeo anterior de que uma perturbação, né, em um sistema geralmente ele remove a degenerescência desse sistema, certo? Então, no sentido assim de que a gente pode considerar de que existem G AutoCADs perturbados, todos com energias distintas, certo? E a gente representou esse conjunto de AutoCADs perturbados, né, com o símbolo L0. Só L mesmo, né, na verdade. Tá? Eu coloquei, a gente coloca a L0 quando vai dar continuidade, né, à contagem, né? Mas enfim. Então, o que a gente fez foi também descobrir que a gente pode escrever, né, um CAD qualquer desse sistema, como L0, por exemplo, como uma projeção, né, dos CADs do espaço perturbado, do espaço degenerado. Né? E essa projeção ficaria assim, ó, M0, L0, né? M0, tá? Onde esse M aqui, lembrando que são todos elementos do nosso espaço degenerado, né? Parte degenerada desse sistema, tá? Ou seja, aqueles que têm a mesma energia, né? Então, e com base nisso, a gente escreveu a equação de Schrödinger para esses estados, né? Que ficou da seguinte forma: 0 igual a E menos H0, né, menos lambda V L. Tá? Então a gente vai partir daqui para dar continuidade à nossa discussão. Beleza? Então, onde que aqueles operadores de projeção que discutimos no vídeo anterior entram nessa história? Eles entram exatamente aqui, ó, né? Aqui eu posso dizer, como não tem nada, né, que há um elemento 1 de projeção. Porém, a gente viu que esse 1 é igual a P0 mais P1, né, cujas propriedades já discutimos no vídeo anterior. Certo? Então, tudo que a gente vai fazer é simplesmente reescrever essa equação e colocar ali no lugar daquele espaço onde tem esse 1 a soma P0 mais P1. Né? Então, coloca aqui P0 mais P1, L. Né? E aí, fazendo a distributiva, eu vou fazer assim para poder acelerarmos, né? Fazendo a distributiva aqui, eu vou ter dois termos, né? Eu vou ter aqui esse termo, né, aplicado em P0L, né, somado com esse mesmo termo aplicado em P1L. P1 cat L. Né? Então, o que vamos fazer aqui? Bom, a gente pode analisar, né, o que acontece com cada um desses termos, né, e ver como fica essa soma no final. Tá? Então, para início de conversa, a gente pode concentrar a nossa atenção a esse termo aqui. Né? Então, lembrando que o P0, né, vamos colocar aqui em cima como observação, né? O P0 ele é o somatório desse projetor, né, M0, M0, né, onde esse M são elementos do nosso espaço degenerado. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui nessa equação e no lugar do P0 vamos colocar esse somatório aqui. Certo? Então vai ficar assim, ó. 0 igual esse termo, né? E no lugar do P0 vamos colocar o somatório M pertencente a D, a M0
M0. Tá? E o L aqui no final. Certo? Beleza, mas por que fazer esse caminho mais complicado, né? Trocar uma notação mais enxuta como P0 por esse somatório gigante aqui? É simplesmente para a gente observar o que acontece, né? Quando esse hamiltoniano não perturbado age sobre esse elemento do nosso espaço degenerado, né? Vocês devem lembrar que uma equação de alto valor, ou seja, a equação de Schrödinger para um hamiltoniano não perturbado, H0, né, nos diz que quando H0 é aplicado nesse ket M0, o resultado disso vai ser a energia, né, desse espaço degenerado, né, que eu vou chamar de ED0, aplicado em M0. É uma equação de alto valores, né? Ou a gente pode chamar de equação de Schrödinger também. Né? Com isso, a gente chega no seguinte, que quando H0 é aplicado em M0, o resultado disso é ED0. Tá? Ou seja, a gente pode reescrever essa equação colocando ED0 no lugar de H0. E o resto a gente pode colocar com a notação mais enxuta mesmo, que é o P0. P0L. Tá? Então, assim, ó, observando corretamente essa parte, então, né, a gente pode retomar aqui a nossa equação original e escrevê-la da seguinte forma. 0... Não, na verdade, dá para a gente selecionar aqui, né? A gente só seleciona para poupar tempo. E no lugar do H0, simplesmente colocamos o ED0, que a gente acabou de demonstrar o porquê que ele entra aqui. Tá? Então, agora temos aí essa equação. Né? Eu vou até sublinhar porque ela vai ser relevante aqui para a nossa discussão a partir de agora. Né? Então, até sublinhando aqui essa equação, e vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqueles operadores de projeção que deduzimos no vídeo anterior. Né? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, aqui, primeiro, aplicando P0 pela esquerda, tá? Nessa equação aí. Fazendo isso, o que a gente descobre, né? Vamos ver. Primeiro eu vou colocar aqui a equação de novo, né? Fazendo as devidas correções. Aqui, ó, no lugar do H0 vai ser o ED0, né? Como a gente já tinha discutido. E eu vou afastar um pouco isso aqui. Ó. O que eu vou fazer? Vou aplicar P0 pela esquerda, o que significa que vai ter um P0 pela esquerda nesse termo e um P0 pela esquerda no outro termo. Eu vou aqui distanciá-lo um pouco mais. Tá? Beleza, agora aplicando esse operador a gente pode ver como é que fica a ação dele sobre cada um dos termos, certo? Aqui, ó, são termos de energia, são altovalores a todo rigor, né? O que acontece com isso é que eu fazer, por exemplo, o P0 é P0, né? Porque olha só, é esse P0 aplicado em E e depois esse P0 aqui,
certo? Então, a rigor ficaria nessa ordem, certo? Mas, como são autovalores, eu posso escrever assim, ó, P0, P0E. Né? O mesmo vale para o ED0, ok? Então, fazendo isso, vamos ter ó, P0, P0E menos P0, P0 ED, tá? E aqui, ó, esse lambda também é um coeficiente, então ele pode sair aqui da nossa discussão, porém, eu não posso fazer essa comutação da forma como eu fiz aqui em relação à perturbação V, né? Porque ela é uma parte aí funcional do nosso sistema, não é um mero alto valor, né? Então a gente, pelo menos até saber exatamente que propriedades ele tem, a sua forma, né? A sua expressão, a gente não pode fazer essa comutação livremente, tá? Entenda, né? A gente já viu que o V anteriormente pode ser escrito na forma de uma matriz, certo? E matrizes, a rigor, elas não comutam, né? Salvo em certas situações bastante especiais, tá bom? Então, por conta disso, eu não vou fazer essa comutação. Então, vai ficar aqui, ó, P0, V, P0, tá? E aqui, aplicado em L. A mesma coisa, mesmíssima coisa para o outro termo. Vamos ficar aqui com P0, P0E, ou P0, P1E, menos P0, P1, menos P0, P1, H0, menos lambda P0, V, P1, L. Tá? Então, é aí que entram as propriedades que a gente discutiu anteriormente, né? A gente viu que quando P0 age em P0, o resultado disso é o próprio P0. Então, ó, onde tem esses produtos de P0 aqui, a gente pode cancelar, ou pode escrever apenas um valor de P0. Tá? E P0, P1 ou P1, P0 resulta em zero. Então, a gente já cancela esses dois termos. Beleza? Então, resultado disso, ó, vai ter um P0 aparecendo aqui, outro aqui, né? E dois P0s aqui, né? Um à esquerda, outro à direita. Então, a rigor, como a gente pode comutar esses valores de P0 com essas autoenergias, a gente pode colocar um P0 para fora desse parênteses em evidência, né? E assim a equação fica E menos ED0 menos lambda P0V, aí coloca aqui um P0 fora, L, né? Mais, não, mais nada, né? Aqui, ó, esse termo anula esse também, então ficaria menos, né? Mais com menos dá menos. Menos lambda P0 V P1 L, tá? Então é isso que a gente obtém ao aplicar o P0 pela direita, né? Então vamos guardar aqui essa informação por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer vai ser algo semelhante, né? Eu vou selecionar aqui logo tudo. O que a gente vai fazer vai ser aplicar, agora em vez do P0, vai ser aplicar o P1 pela esquerda, né? Dessa mesma equação, tá? Então, ó, com isso, a gente vai obter 0 é igual a... Vou economizar aqui meus passos, né? E vamos escrever dessa maneira. Isso. Só trocar o P0 pelo P1, a equação é a mesma. Tá? E fazer a distributiva levando em consideração as mesmas questões que a gente acabou de discutir, né, quanto à comutatividade dos operadores P1 e P0 em relação a esses termos dentro do parêntese. Né. Resultado disso vai ser P1 P0E, aí vocês já podem antecipar o que vai acontecer, né, menos P1 P0 ED, né, menos lambda P1 V
P0 aplicado em L. Mas aqui vamos obter P1 E menos P1 H0 P1 H0, né? Menos lambda P1 V P1, né? É uma parte algébrica que eu confesso para vocês que eu acho um tanto tediosa, né? Mas é importante mostrar. Serve até como um exercício, né? Ver esses operadores agindo, né? Na prática, assim, né? Então, com isso, a gente zera esse termo com esse termo, né? Porque P1, P0 é 0, né? E, por outro lado, P1 é o próprio P1, né? Então, esse termo aqui, nesse vai aparecer apenas um termo P1. Resultado disso, aqui vai sobrar apenas lambda P1 V P0L, né? Mais não, menos, né? Não, é mais mesmo, mais. Esses termos aqui não se anulam, né? Então, novamente, eu vou colocar o P1 em evidência fora desse parênteses, né? Vai ficar assim, ó. P1 é menos H0 menos lambda P1 V. E um P1 aqui de fora que age sobre cada um desses elementos dentro do parênteses, tá? Aplicados no nosso AutoCAD L, né? Então, a grande pergunta a ser feita aqui é o que está bem aqui no título desse slide, né? Como é que fica, né, o P1 aplicado em L, né? O que surge dessa aplicação? Bom, para responder a essa pergunta, né, a gente vai precisar desse resultado aqui obtido, né, e simplesmente fazer uma equação. Ó, tudo isso não está igualado a zero, pega esse termo negativo, passa para o outro lado da igualdade, tá? Então, com isso, a gente vai ter o que? Ó, esse termo, né, igual a lambda P1 V P0 L, né? Novamente aí uma equação de autovalores, né? Eu não vou nem copiar e colar, né, como eu pretendia fazer, então vamos só fazer assim. Aqui embaixo vai ficar o P1 multiplicado por cada um desses termos do parênteses, ou seja, P1 menos H0 P1 menos lambda P1 V P1. Tá? Eu estou multiplicando eles pela direita, né? Aqui em cima eu vou colocar só o lambda sozinho e aqui P1 V P0L. Tá? Então é exatamente como se eu estivesse dividindo mesmo esses termos aqui do lado esquerdo, né? Passasse eles dividindo, né? Para isolar apenas o nosso cat L aqui desse lado, ok? Então, dando continuidade, né? Vamos expandir esse cálculo, né? Com isso, a gente sabe que P1 V P1 é igual a P1 V P1, né? A gente já viu que do vídeo anterior, né, que P1 aplicado nele mesmo é igual a ele mesmo, tá? Então, por isso a gente pode fazer esse desdobramento. Então, vamos ver. Com isso, então, a gente pode. Eu vou selecionar, né, todo esse quadro aqui, toda essa equação, né, colocá-la aqui, para a gente ter que escrever tudo de novo, né? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, simplesmente tirar esses termos aqui, né? Aqui ficaria E menos H0, né? Porém, não vou retirar nenhum desses P1s que estão aqui. Eu simplesmente vou abrir um parênteses e colocar um P1 aqui fora, né? Aí no lado esquerdo.
Por quê? Porque eu posso usar essa propriedade, tá? A rigor eu teria que tirar esse, mas a gente viu com essa propriedade aqui que não precisamos fazer isso, porque quando P1 for aplicado nesse termo, P1 aplicado nele mesmo vai ser o próprio P1. Então, estamos em casa, né, por assim dizer, certo? Então, agora o que a gente vai fazer é simplesmente aplicar o P1 à esquerda nessa equação. Né? Vamos ver se dá para utilizar essa daqui, né? Vamos pegar o P1 e aplicar aqui nesse cat L, né? Já que ele é um projetor mesmo, né? Então apareceria um P1 aqui também no lado direito, tá? Com isso, como que a gente pode, vamos ver como podemos continuar esse cálculo, né? Esse P1 que está aqui embaixo, né, a gente pode colocar ele aqui em cima, invertendo ele. Né? É como se você escrevesse 1 sobre 2 como 2 elevado a menos 1. Tá bom? Eu tirei ele aqui de baixo e coloquei ele aqui em cima, fazendo isso. Né? Agora, deixe-me ver que outra manipulação a gente pode fazer. Não, aqui, ó. Fazer assim, ó. Em vez de escrever P1 vezes lambda, vamos escrever lambda P1. Tá? Porém, a gente sabe que P1 é a mesma coisa que P1 aplicado nele mesmo. Então, eu posso escrever mais um P1 aqui. Né? Olha só, por conta da plasticidade, né, dessas propriedades dos operadores, olha o que a gente pode fazer, né, nos cálculos. Tá? E com isso, a gente consegue mostrar que P1 aplicado na sua inversa, né, isso aqui vai resultar na unidade, né, e portanto, né, o resultado dessa operação vai ser o quê? Vai resultar em P1L igual a esse P1 que sobrou aqui, ó, esse P1 aqui que sobrou, vai ficar aqui de fora, né, só para enfatizá-lo, multiplicado por lambda sobre E menos H0 menos lambda P1V P1 e escrevemos o resto. P1V P0L. Tá? Sei que pareceu meio confuso, tá? Mas é só acompanhar o passo a passo, lembrando das propriedades, que fica tranquilo acompanhar. Né? E agora a gente pode expandir, né, esse cat L, né, da seguinte forma. Né? Aqui, ó, expandindo L da forma em que a gente pode fazer assim, ó, LC igual ao L0, né, mais lambda L1, é uma espécie de expansão de Taylor aqui, né, L1 mais lambda ao quadrado L2 e assim sucessivamente, né. Fazendo isso, bom, deixa eu ver como é que está o próximo quadro. Acho que eu não vou usar esse lado esquerdo aqui não, para não comprometer, né? Então vou fazer assim. Eu vou precisar de um espaço horizontal maior, então eu vou para o próximo quadro mesmo. Vou colocar bem aqui, ó. Porém, no lugar desses L's que aparecem aqui, a gente vai colocar essa expansão, tá? Então vou escrever aqui de novo, afastar aqui, ó, no lugar do L, vamos colocar, aqui tem um P1 multiplicando por ele, né? Então fica aqui o P1 e vamos colocar a expansão do L, que a gente viu ali, ó, fica L0 mais lambda L1 lambda ao quadrado L2, né? E assim vai, tem uma reticência aqui, né? E para esse outro lado também a mesma coisa, L0 lambda L1 lambda ao quadrado L2, que
tá errado. L2 e assim vai. Certo? Simplesmente trocando o L pela sua forma expandida, né? Então, a gente pode comparar os termos de lambda em ambos os lados da equação, né? Que, ó, por exemplo, o P1 aplicado em lambda L1, né, vai ser igual a todo esse termo que está aqui, né, aplicado em L0. Certo? Por quê? Porque aí fica uma equiparação pelas potências de lambda, né? Como lambda tem a potência 1 e aqui eu tenho um lambda com potência 1, então a gente pode comparar. É simplesmente igualdade de polinômios que a gente geralmente aprende lá no ensino médio. Tá? Então, ó, resumindo, deixa eu tirar aqui, vamos ter P1 lambda L1 vai ser igual a todo esse termo aqui, ó. Todo esse termo aqui aplicado em L0. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos pegar essa mesma expressão e abrir estes P1s e P0s, né? Os P1s e P0s que estão aqui na sua forma de somatório, tá? Mas só do lado direito da equação, ok? Então, olha como está crescendo de novo a expressão, né? Ó, no lugar aqui do P1, vamos colocar a sua forma em somatório, né? Que é o somatório de... Vou deixar para colocar os coeficientes depois, né? Ele é o somatório de K0, coeficientes não, índices, tá? Que eu quis dizer. Né? Aqui é para todos os Ks que não pertencem ao espaço degenerado, mas eu vou acrescentar isso depois porque eu vou usar apenas um símbolo de somatório, tanto para o P1 quanto para o P0. Tá? Aí vamos repetir aqui esse termo central. Né? Repetir aqui. Aqui também eu tenho um somatório em termos de P1. Né? Então, como eu falei, eu vou usar só esse símbolo de somatório para não ficar algo muito carregado. Mais do que já está, né? Repetimos aqui o V. O P0 também é um somatório, mas agora é no espaço degenerado. Então eu vou utilizar em vez de K o... Não, degenerado mesmo, isso mesmo, né? Vou utilizar o M. Tá? E aqui no final esse L0, né? O cat L0. Então, olha, e aqui vamos ver. Bom, eu tenho aqui um P1 desse lado e um P1 do outro lado, né? Nada indica a princípio que eles são os mesmos, né? Por assim dizer, em termos de somatório. Então vou colocar aqui K' e K' para diferenciar, mas na verdade a gente vai acabar igualando eles no final, só por uma questão de rigor mesmo. Né? Então esse somatório, o K e o K' não pertencem a D, né? E o M pertence a D. Certo? Então, tá, deixa eu ver se eu não esqueci nada. M pertence a D, isso mesmo. Ok, então temos aqui toda essa expressão. Agora vamos ter que fazer as operações, né, desses projetores, né, nesse espaço. Então, K0, VP1. Uma primeira coisa que a gente pode fazer aqui é uma simplificação, né? Olha só esse termo aqui de baixo, tá?
Esses cats e bras que estão aparecendo aqui, eles são aplicáveis a todos esses elementos, tá? Então, inclusive a esse termo aqui de baixo. Então, ó, veja nesse termo que eu vou tirar o lambda porque ele é um coeficiente, né? Quando eu tenho esse K0 aplicado em P1, V, P1 e esse outro K0' aqui do outro lado, né? A gente pode ver imediatamente que isso aqui dá zero. A gente pode tirar esse termo daqui porque ele dá zero. Sim, mas não basta afirmar, né? Tem que mostrar. É assim que a gente faz as contas, né? Mas não é muito difícil quando você fazer essa prova, quando você lembra que o P1 é simplesmente um somatório em termos de Ks, né? Então, vou colocar aqui a observação, ó, pois você pega aqui esse termo, ó, lambda, vamos colocar aqui um somatório de fora e todos os índices depois, tá? Então vou repetir aqui o BRA, né? K0. No lugar do P1 vou colocar K2, 0, né? Já que eu já tenho o K', né? Então K duas linhas. K duas linhas 0. V P1, vou abrir só um deles porque já é o suficiente, tá? VP1 K 0, né? E olha só o que acontece aqui, né? Esse termo, ele é um delta, né? Esse produto interno aqui, ele é um delta de K duas linhas, certo? E isso daqui só pode ser zero, né? Por quê? Porque K e K duas linhas são elementos de um espaço, eles não pertencem ao espaço degenerado, então eles nunca podem ser iguais um ao outro, né? Então é pela própria construção mesmo, né, do nosso problema. Então, se isso aqui é zero, todo esse problema aqui mata, né, fica em zero, certo? Se eu admitisse que K e existisse algum K e K duas linhas que fossem iguais, a gente não estaria no espaço, a gente estaria no espaço degenerado do nosso sistema, ou seja, que admite energias iguais, tá? Mas aqui não é bem o caso, ok? Então, só por desencargo de consciência a gente fez aqui essa demonstração, ok? Então, dessa maneira, né, todo esse nosso problema aqui ele pode ser reduzido. Vamos escrever ele de novo. Agora ele está muito poluído, né, a notação. Não é o P0L ainda, tá? Eu acabei ocupando mais espaço do que imaginava, né? Então, só prosseguir aqui com o cálculo do P1. Então, P1 lambda L', ou L1 quer dizer, vai ser igual ao somatório, onde K não pertence a D e M pertence a D, tá? De K0. Agora aqui, ó, vai ficar uma expressão mais simples, né? Apenas o ED, ED0 menos EK0. Por que ED0 e EK0, né? Primeiro, aqui a gente tem um Hamiltoniano, H0, que quando aplicado a esse ket K0, né, vai resultar como um alto valor, uma alta energia, o que eu vou chamar de EK0, né? E esse é porque a gente só está trabalhando com o que acontece quando eu pego esse mesmo K0 aqui, né, e eu tenho o E aplicado nele, tá? A gente só está chamando ele de ED0, né? Então aqui vai ficar como somatório de K0 V M0 e aqui M0 L0, tá? Um braquete M0 L0. Isso aqui nada mais é do que um delta ML, né? Só vai ser 1 quando ambos forem iguais, né? Então,
Sim, e outra simplificação é que isso aqui na verdade é uma matriz, né? Cujo elemento de matriz de forma geral pode ser escrito como VKM, tá? Aí é onde a gente vai fazer aqui o nosso joguinho, ó. Isso daqui, ó, quando L for igual a M, né, dá 1, beleza, né? E quando M e L forem diferentes, isso aqui dá 0 e tudo cai numa situação trivial, né? Então eu preciso necessariamente que M seja igual a L, tá? Fazendo com que esse elemento de matriz seja VKL, beleza? Então só essa singularidadezinha aí, né? Portanto, P1 lambda L1 pode ser escrito de forma muito mais simples, né? Como K não pertence a D, né? Esse elemento de matriz aqui, ó, VKL, dividido por ED0, ou seja, a energia do espaço degenerado menos a energia do espaço não degenerado, né? E aqui a energia, não, as energias, né? Não é uma só que a gente está trabalhando, né? L não. VK0. Aqui, ó, é K0 que sobra, né? É só esse K0 aqui que sobra de todas as nossos cálculos. Beleza? E assim temos, então, o que acontece quando a gente aplica o P1, né? O P1 no nosso cat L0, né? Aí, na verdade, eu estou colocando esse lambda aqui, né? Mas ele já foi embora há muito tempo, né? Não precisa mais dele. Era só para conseguir a ordem. Aqui, ó, a gente já poderia ter cancelado ele aqui mesmo, certo? Era só para poder identificar quais eram os termos que a gente poderia igualar desse polinômio, beleza? Então, temos aí, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai deduzir qual fica, né, o resultado da projeção de P0 sobre L, beleza? Então, até a próxima parte.